é esse o ponto, entende? O primeiro ponto é o seguinte, registrar o gasto. O segundo ponto é tentar fazer uma conta. Tá? Essa conta pegando panfleto, carro de som, tá? Isso geralmente, eu vou voltar assim, é 1%. Tá? Vai conseguir, daquele teu investimento, ou dos 10 mil panfletos, ou do carro de som é mais difícil de mensurar, né? A gente não consegue exatamente mensurar. Tem um certo grau de achismo nessa conta. Tá? Mas a minha provocação para vocês é a seguinte, ó, não dá para simplesmente gastar R$ 1.500 em... Estou usando o panfleto como exemplo, tá? Em panfleto e panfletista e carro de som, e não fazer a conta e não botar isso para dentro do meu custo. Eu preciso botar isso para dentro do meu custo. Duas formas de olhar. Isso é meu custo, precisa estar lançado no meu custo. E a outra forma de olhar é, será que isso dá retorno? E quanto isso dá de retorno? E se vale a pena ou não fazer esse tipo de investimento? Porque às vezes pode chegar a essa conclusão. Cara, eu gastei R$ 15 para vender um botijão a mais. R$ 15 na conta de padeiro aqui que eu estou fazendo, sobre R$ 100 de preço de venda, dá 15%. Eu posso estar, às vezes, e por isso que é importante calcular calcular o preço e calcular a margem de contribuição, tá? Eu vou falar depois no simulador, porque às vezes vocês vão conseguir, se vocês fizerem esses cálculos, vocês vão conseguir enxergar se vale a pena ou não fazer um investimento, se vale a pena ou não baixar o preço, se vale a pena ou não dar desconto, porque às vezes, quando a gente não faz a conta, vocês podem estar entre os R$ 15 do panfleto, tá, que eu estou usando como exemplo, e um preço baixo ou um desconto que vocês dão para o cliente, vocês podem estar pagando para vender. Ou seja, o valor que vocês gastam não paga não cobre nem as despesas fixas, nem as despesas variáveis de vocês. Ou seja, vocês estão literalmente pagando para vender. Entendeu? Eu vou mostrar no simulador aqui uma situação, talvez vocês consigam enxergar melhor isso que eu estou dizendo. Tá? Mas disso tudo que nós falamos, o que é importante, esse ponto da propaganda, do panfleto e tal, é importante que vocês façam esse cálculo, tá? O quanto vocês estão gastando em propaganda, o quanto vocês estão gastando e primeiro, colocar esse valor para dentro dos custos de vocês para poder calcular o preço, isso impacta no preço de venda de vocês, e calcular o investimento para ver se vale a pena. Porque vocês colocam... fiquem com esse número na cabeça, porque esse número é um número bem real, tá? Em média, é 1% do que vocês colocam de material na rua retorna para vocês em venda. Então, vocês podem fazer a conta se vale a pena ou não, tá? Nessa continha de padeiro que a gente está fazendo aqui agora, aparentemente não vale a pena, tá? Mas aí tem que olhar. Bom, beleza. Olha só, isso aqui é um simulador de cálculo de preço, tá? O que eu tenho aqui nesse simulador, tá? De uma forma bem resumida, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui. Eu vou colocar, sei lá, R$ 2.000 de aluguel. Salário. Eu estou trabalhando aqui nesse quadro, aqui nesse primeiro quadro, eu vou trabalhar só com alguns custos fixos. Eu não detalhei todos para ficar mais simples aqui o simulador para vocês poderem enxergar, tá? Mas eu estou colocando aqui, sei lá, 2.000 de aluguel, salário, eu tenho, sei lá, 4 funcionários, cada um ganha R$ 1.500, 1.600, é aquela conta do funcionário custa o dobro, R$ 3.000 cada funcionário, R$ 12.000 mais 5.000 de retirada do sócio, vou botar aqui, estou botando números aleatórios, tá? Só para vocês entenderem. R$ 17.000 é o custo mensal, médio mensal de salário. Despesa administrativa, água, luz, telefone, contador, algum imposto, taxa de alvará, taxa disso, taxa daquilo e tal. Em média, eu gasto, sei lá, R$ 2.000 por mês. E o marketing, que era isso que a gente estava falando agora, vou botar R$ 1.000. Tá? Bom, fechei os meus custos fixos estão lançados. Custos variáveis.
sei lá, eu pago P13, tá? Eu pago, sei lá, R$ 76,50. Aí eu tenho R$ 4 de custo de entrega, que é o que custa para cara levar. Eu não cobro o custo de entrega, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, tá? E eu pago mais, sei lá, R$ 3 de comissão por entregador, ou, botar R$ 4 comissão mais imposto. Estou chutando um valor aqui. E outros variáveis eu não tenho. Bom, eu na minha revenda... Então, olha só, nesses dois quadros, eu relacionei os custos fixos e relacionei os custos variáveis. E aí eu tenho os dados, meus dados de venda. Então, vamos supor que eu tenho a minha revenda e eu vendo, sei lá, 1.500 botijões por mês. E hoje eu vendo a, sei lá, R$ 99,50. Tá? Esse é o meu preço de venda. Eu quero uma margem de lucro de 10%, para o nosso exemplo. E eu sei que a minha concorrência vende o menor preço que eu acho na concorrência 94 e o maior preço 109. Tá? Beleza, entrei, coloquei essas informações para dentro do meu simulador e aqui ele faz os cálculos para mim. Então, olha só, eu informei lá 1.500 unidades de venda, ele calculou meu custo fixo total de R$22.000. Deixa eu botar aqui, meu preço de venda é R$99,50. Ele calculou, ele pegou os R$22.000 do meu custo fixo e as 1.500 unidades que eu vendo, dividiu um pelo outro e chegou a um custo fixo unitário de R$14,00 por 67. Somou os meus custos variáveis lá do meu P13 e chegou em R$84,50. E aí eu cheguei a um custo total de R$99,17. Olha só, com todos, pegando o meu P13 aqui, eu cheguei ele me custa, no final do dia, R$99,17 e eu vendo por R$99,50. Bom, olha só a minha margem de lucro. Em cada botijão que eu vendo, em cada P13 que eu vendo, eu ganho 33 centavos. E o meu lucro, no final do mês, é de R$500. Vale a pena? Será que vale a pena trabalhar para ganhar 33 centavos por unidade que eu estou vendendo? Ou será que eu tenho... Bom, possivelmente não, né? Possivelmente você chega à conclusão que, pô, não vale a pena. E aí vocês têm dois caminhos. Ou vocês aumentam o preço, ou vocês diminuem os custos. Aliás, tem três caminhos. Ou vocês aumentam o volume de vendas. São os três caminhos que a gente pode ter. Vender mais, aumentar o preço, ou diminuir custo. Isso eu posso controlar. Vocês podem controlar. Bom, aqui do lado, ele calcula para mim, lembra que eu falei, eu quero ter 10% de margem de lucro. Então ele calcula o preço que eu teria que vender para ter os 10% de lucro. Tá? E aí ele faz os cálculos da margem. Bom, eu não falei o que é isso aqui, tá? Deixa eu falar agora então.